navegar rapidamente pela planilha 2, onde nós informamos os dados financeiros contábeis dos serviços. Este caso vai ser utilizado se nós tivermos optado pelo uso completo da ferramenta, a versão completa da ferramenta, né? A utilização da sua versão mais completa. Portanto, nós vamos precisar preencher as informações que pedem nas tabelas desta planilha, né? Aqui nós temos uma primeira planilha, uma chamada tabela 1, que é para a coleta de informações das despesas do sistema de contabilidade, né? Extraído do sistema de contabilidade, ou de gerenciamento financeiro, depende aí das práticas da gestão contábil e financeira adotada pela prefeitura ou pelo gestor do serviço, né? E pode ser, às vezes, mais fácil apurar essas informações em relatórios gerenciais, né, de controle das áreas que cuidam da prestação do serviço. Eles fazem relatórios gerenciais e dali eles mandam para a contabilidade. Principalmente quando é prestação direta por órgão da administração direta da prefeitura, muitas vezes as despesas são contabilizadas junto com outras despesas de outras áreas da prefeitura. Por exemplo, despesa de pessoal vai numa conta única de pessoal da prefeitura, sem separar o que é pessoal de cada área, né? E, portanto, é difícil de apurar a despesa de pessoal que estão alocados nas atividades específicas de manejo de resíduos. Então, nesses casos, o gerenciamento da área, né, que cuida do gerenciamento da área, nos seus relatórios gerenciais, onde eles enviam as informações para a contabilidade, às vezes, muito mais fácil de obter essas informações, né? Que já pega lá na origem o quanto daquele serviço foi mandado lá para a contabilidade registrar, né? E aí essas informações são mais detalhadas e aí, portanto, facilita o preenchimento aí da nossa tabela, né? Onde houver uma contabilidade exclusiva, por exemplo, uma autarquia que só presta esse serviço, ou que presta até outros serviços de água e esgoto, mas tem uma estrutura contábil separada para o serviço, né? As chamadas despesas diretas, você tem um grupo de contas de despesas que são do serviço de manejo de resíduos. Então, você pode apurar essas despesas diretamente da contabilidade também, né? Portanto, essa tabela ela tem uma finalidade muito importante quando você tem a prestação de várias atividades, né? Aí a utilização dessa tabela é muito importante, porque você pode ter informações desagregadas em várias unidades da prefeitura, né? Ou em várias contas diferentes da prefeitura, que tem que ser apuradas. O que gastou lá, por exemplo, quem cuida da gestão lá, ou a administração da unidade de triagem e compostagem, pode ser uma unidade lá de uma secretaria, né? Quem cuida do aterro sanitário pode ser uma unidade de outra secretaria. Quem gerencia lá o contrato de serviço de coleta, por exemplo, e outras atividades, fiscalização da coleta, né, de acompanhamento e medição de serviço, etc., está lá numa outra secretaria. Portanto, essa versão mais completa facilita essa apuração, porque ela está separada, né, ou desmembrada, né, por atividades, né, por despesas, por tipo de atividade, né? E não por atividade chamados centros de custo, mas por natureza de serviço. Então, serviços de pessoal, etc., como vamos ver em seguida, né? Então, aí é bom utilizar esta planilha, né? A planilha 2. Também na mesma planilha, nós temos uma segunda tabela, que são informações relacionadas à receita com serviço de manejo de resíduos. Aí pode aparecer um questionamento estranho, mas como? Nós estamos apurando o custo, por que nós temos que apurar a receita? Pela seguinte razão. Um serviço ele pode ter uma parte da receita originária de taxa ou tarifa, né, que é cobrado diretamente do usuário. No caso do resíduo sólido, geralmente é a chamada coleta convencional, porta a porta. Eventualmente, a coleta seletiva pode integrar essa base também tarifária, remunerada também pela tarifa, né? A coleta seletiva e a própria triagem e compostagem, né? E podemos ter outras receitas, né? Por exemplo, como já citei de passagem, por exemplo, é permitido lançar no aterro sanitário o resíduo de um gerador, de um grande gerador, que não é coberto pela coleta convencional. Então, ele vai e leva o seu resíduo por conta própria no aterro, né? E aí cobra-se dele para dispor esse resíduo no aterro, um preço público.
pode ser calculado e estabelecido com base na composição de custos. Nós vamos apurar aqui, lá, agrupando as despesas relacionadas ao aterro sanitário, por exemplo, você tem um custo, pelo menos um custo direto, né, da operação do aterro. E aí, a partir dessa base de cálculo, se estabelecer quanto custa dispor uma tonelada de resíduo lá no aterro e processar essa tonelada lá, aterrar, gerenciar, etc. Estabelecer um preço público. Então, você pode gerar essa receita acessória. A mesma coisa pode ser para o resíduo do serviço de saúde. O aterro tem lá uma vala apropriada ou uma unidade de autoclave para fazer desinfecção e aterramento de resíduos de saúde. Então, você pode receber os resíduos dos serviços de saúde no aterro, na unidade, processar, ou simplesmente para aterrar o resíduo de saúde já pré-tratado lá pela empresa, por uma outra instituição, né? E aí, então, a gente tem uma receita acessória. Também nós temos receitas financeiras, por exemplo, a cobrança de multa por atrasos de pagamento, né? Multas e correção monetária, juros, etc. Isso é uma receita financeira, né? Ela tem que ser considerada também na composição do custo, ou seja, parte da receita para custear o meu serviço, ela vem da cobrança de multa. Por quê? Eu cobro multa e tenho uma receita de multa quando eu recebo uma conta atrasada. Então, a parte do custo do serviço está sendo remunerado pela receita da tarifa lá atrasada. Parte, eu estou gerando uma outra receita extraordinária, que é uma receita financeira, que é a multa, né, juro e correção monetária dessa cobrança. Portanto, eu tenho uma receita financeira que eu posso custear parte do serviço com ela, né? Se a regulação não der destinação específica. Portanto, eu preciso apurar essa receita ou estimar essa receita que eu vou considerar depois lá na apuração do meu custo regulatório, né, ou da base de cálculo, que nós vamos ver mais à frente. Por isso, nós temos que também apurar as receitas que normalmente o serviço tem, né, de multas, de juros, de serviços acessórios, né, ou serviços complementares. Então, retornando aqui ainda, nós podemos aqui, então, vincular e verificar a composição dessa tabela, acessando aqui diretamente a nossa planilha. Então, nós temos aqui, então, uma apresentação das tabelas que compõem essa planilha 2. Na primeira delas, nós temos uma estrutura sintética das despesas dos serviços. Devem ser alimentados com os dados disponíveis, né? No caso de um serviço já em operação, vamos alimentar com os dados do ano anterior e estimar os custos dos serviços para o ano para o qual se vai ser calculado o custo para a cobrança da taxa ou tarifa. Aqui estamos utilizando ainda anos anteriores, mas poderíamos estar utilizando 2020 para calcular 2021 ou 2021 para calcular 2022. Depende das informações que nós já dispomos naquele momento. Tá? Essa aqui é uma estrutura de tabela de despesas desagregada por natureza de despesas. Então, nós temos despesas com pessoal, né, no item 1, primeiro com pessoal próprio, né, da própria estrutura aí do prestador público ou não, né, pode ser uma autarquia ou uma empresa do município também, né, o órgão, ou empresa ou autarquia, não importa, o seu pessoal próprio, da sua estrutura própria. E temos também aqui no campo para mão de obra terceirizada, que são serviços de mão de obra contratado para compor, ajudar a compor as equipes próprias. Então, o serviço mesmo, é mão de obra pura, né, contratada. É a chamada, a famosa terceirização aí de mão de obra. Né? E, então, aqui é por natureza de despesa. Nós poderíamos ter uma estrutura diferente dessa, que é uma outra variação de aplicação dessa ferramenta, mas essa está estruturada desta forma, que seria, então, uma composição por cento de custo. Seria por atividade, onde se repetiria as despesas de mão de obra, para cada tipo de atividade, administração, coleta, administração, operação do aterro, etc. Aqui nós optamos, porque é o que nós vamos encontrar com mais facilidade nas administrações municipais, são as informações desagregadas por natureza de despesa. E aí temos que apropriar essas despesas, muitas vezes a partir de relatórios gerenciais, porque elas muitas vezes estão contabilizadas de forma agregadas com todas as áreas da prefeitura e não especificamente para a área de resíduos. Então, aqui nós vamos apurar as despesas com pessoal, né, próprio, pessoal terceirizado,
E aí nós fazemos um detalhamento aqui ao contrário de centro de custos, né? Por natureza de despesas, mais a despesa de pessoal que é da administração central, despesa de pessoal que é da central de operação aí da coleta, né? Coleta convencional, coleta seletiva, pessoal que é alocado para unidades de triagem, compostagem e assim por diante, seja o pessoal próprio, seja o pessoal de terceiro. E outros serviços, né, outras despesas relacionadas aí à prestação de serviço de modo geral. Por exemplo, serviços terceirizados. Aqui não se confunde com a mão de obra, que é mão de obra pura, que você contrata pessoas para agregar as suas equipes próprias. Aqui não, é o serviço todo que é contratado com terceiros, né? Por exemplo, eu faço um contrato administrativo, uma licitação normal, não é concessão, para uma empresa me prestar todo o serviço de coleta domiciliar. Então, ele entra com pessoal, com máquina, com equipamento, manutenção, todo investimento em caminhão é por conta dele. Isso é um serviço terceirizado, né? Então, eu já tenho aproprio essa despesa aqui, né? Eu posso ter um serviço terceirizado de aluguel de frota para a área administrativa, para os fiscais, etc. Então, serviço terceirizado de aluguel de frota para a área administrativa. Acho que nós temos isso aqui até separado, aluguel de veículos, num campo próprio, porque geralmente neste serviço é um item de grande peso. Mas aqui nós temos outros serviços, por exemplo, uma terceirização de serviços de contabilidade, de processamento de dados, que são serviços tipicamente administrativos, né? Tá? Por exemplo, serviços de limpeza e conservação de prédios, etc. E aqui assim por diante, né? Serviços de terceiros relacionados às diversas atividades que os serviços têm ali na sua estrutura de prestação, tá? Aluguel de imóveis, também geralmente no caso de manejo de resíduos, aluguel de imóvel muitas vezes é só para uma sede administrativa, né, ou uma unidade administrativa ou operacional, onde fica lá uma garagem de veículos, etc., ou uma oficina, porque as unidades fins, né, geralmente elas não são alugadas. Quando você vai construir uma unidade de triagem e compostagem, geralmente você tem que adquirir o terreno ou adquirir o próprio galpão, o prédio, etc., né? A mesma coisa é um aterro sanitário. Você não aluga um terreno para construir um aterro sanitário. Você tem que desapropriar ou comprar o terreno, né, e construir o aterro, porque depois que fizer o aterro ele não pode ser utilizado para mais nada. Portanto, não é aluguel de imóveis, geralmente aqui no caso de resíduos, se atém mais a essa questão de prédios administrativos. Eventualmente pode ter a locação de um galpão, por exemplo, para acomodar as equipes lá de catadores, né, da Associação de Catadores, para fazer triagem. Nesse caso também comporta um aluguel de um galpão, porque você sabe que aquela atividade pode ter uma duração determinada. E daqui a um tempo, achar que não tem vale mais mobilizar esse tipo de atividade. Ou, por exemplo, a Associação de Catadores construiu lá sua unidade própria, com recursos aí subvenções do município, de outras instituições aí públicas, né, ou privadas, etc. E aí não precisa manter aquela unidade mais. E assim por diante. Né? Aluguel de veículos, que é muito comum nesse tipo de serviço, né, você alugar equipamentos quando você tem uma administração própria, uma estrutura própria e não terceirizada, né, de operação, e aí você então terceiriza a mão de obra de um lado e terceiriza equipamentos de outro, fazendo aluguel, por exemplo, de máquinas para operar lá o aterro, para fazer aterramento, aberturas de valas, etc., né? Ou aluga caminhões para coleta seletiva, né? E até mesmo, pode até alugar, não é muito comum alugar caminhões para fazer a própria coleta convencional. Você, geralmente, ou você adquire ou terceiriza o serviço, né? Também despesas com combustível. Uma vez que tem uma frota grande de veículos de coleta, por exemplo, e algumas máquinas operadoras que funcionam combustíveis, né? Aqui, então, esse é um item que costuma ser despesa aí, bastante pesada quando é uma administração direta aí do serviço. Né? Quando é um serviço terceirizado, volto a dizer, de coleta, essas despesas de manutenção de veículos ou de combustível já está incluído no contrato de serviço. Se mais quando é uma prestação direta, você aluga ou tem seus equipamentos próprios, e aí você precisa comprar combustível, pagar pelas manutenções, etc. Energia elétrica é a mesma coisa. No caso de manejo de resíduos, a não ser determinada tecnologia aí de processamento, né, de
resíduos que você tem um consumo de energia significativo. De um modo geral, é um consumo baixo. Na própria unidade de aterro pode haver até geração própria de energia para uso próprio ali na unidade, mediante utilização dos gases, né, para um pequeno gerador, né, para queimar um pequeno gerador, etc. Então, aqui geralmente não costuma ser uma despesa muito expressiva quando envolve apenas coleta e destinação final em aterro. Pode envolver um gasto maior quando houver unidade de triagem, compostagem, ou quando utilizar alguma tecnologia, né, de tratamento, por exemplo, tem uma unidade de tratamento de resíduos de saúde dentro da unidade lá de central de aterro. E aí pode-se usar autoclave e outras tecnologias que utilizam bastante energia, né? Então, se for um item significativo, vai ter despesa, senão pode colocar isso tudo em despesas gerais, né? E materiais de consumo também, quando forem gastos significativos, senão também pode colocar tudo em despesas diversas, despesas gerais.